Você sabia que existe um componente criado para se destruir, para salvar todo o restante do circuito? Parece estranho, né? Mas é exatamente isso. Em engenharia elétrica e eletrônica, muitas vezes a melhor forma de proteger um sistema é colocar nele um elemento que falha primeiro, de maneira controlada. Esse componente é o fusível. Ele está presente em carros, eletrodomésticos, fontes de alimentação, equipamentos industriais e em muitos circuitos eletrônicos. Quando acontece uma sobrecarga ou um curto-circuito, ele entra em ação imediatamente. Se ele não existisse, o dano poderia atingir peças caras e até provocar incêndios. Hoje você vai entender de forma simples como funciona o fusível e por que ele é tão importante. O fusível é um dispositivo de proteção contra excesso de corrente elétrica. Ele é instalado em série com o circuito, ou seja, a corrente precisa passar por ele antes de alimentar o equipamento. Enquanto tudo está funcionando normalmente, o fusível permite a passagem da corrente sem problemas. Porém, se essa corrente ultrapassar o valor seguro definido no projeto, ele interrompe o circuito. Isso evita que fios aqueçam demais, componentes queimem ou trilhas da placa sejam destruídas. É uma solução simples, barata e extremamente eficiente. Muitas vezes, uma peça que custa poucos reais impede a perda de um aparelho inteiro. Por isso, o fusível é considerado um dos sistemas de proteção mais inteligentes já criados. Dentro do fusível, existe um filamento metálico especialmente dimensionado. Esse filamento suporta uma determinada corrente elétrica máxima. Quando a corrente passa desse limite, o calor gerado pelo efeito Joule aumenta rapidamente. Se o excesso continuar, o filamento derrete e se rompe. No exato momento em que ele se rompe, o circuito é aberto e a corrente para de circular. Isso acontece em frações de segundo, em muitos casos. É importante entender que o fusível não queima por defeito próprio. Normalmente, ele está apenas reagindo a um problema no circuito. Ele faz exatamente aquilo para o qual foi projetado: interromper a energia antes que o prejuízo seja maior. Imagine uma fonte de alimentação ligada na tomada. Tudo parece normal, mas um componente interno entra em curto-circuito. A corrente sobe rapidamente para valores perigosos. Sem proteção, o transformador poderia superaquecer, capacitores poderiam estourar e a placa poderia carbonizar. Agora imagine esse mesmo circuito com fusível instalado corretamente. Assim que a corrente sobe além do limite, o fusível abre o circuito e interrompe a energia. O defeito ainda existe, mas o dano foi limitado. Em vez de perder vários componentes caros, muitas vezes será necessário apenas trocar o fusível e reparar a causa original do problema. Isso mostra como uma peça simples pode representar enorme economia. Muita gente pergunta: por que o fusível queima antes dos outros componentes? A resposta está no projeto de engenharia. O fusível é calculado para ser o ponto mais sensível do sistema em situações anormais. Ele é escolhido com base na corrente normal de funcionamento e em margens de segurança. Assim, enquanto o equipamento opera corretamente, ele permanece intacto. Mas quando surge uma falha séria, ele atua primeiro. Melhor perder um fusível barato e facilmente substituível do que perder uma placa eletrônica, um motor, uma fonte ou até causar riscos maiores. Existem diversos tipos de fusíveis e cada um foi desenvolvido para aplicações específicas. O fusível de vidro é muito comum em aparelhos eletrônicos e permite visualizar se o filamento interno rompeu. O fusível cerâmico suporta condições mais severas,
No setor automotivo, encontramos fusíveis coloridos de encaixe rápido em caixas de proteção dos veículos. Também existem fusíveis térmicos usados para interromper o circuito quando a temperatura sobe demais. Outro detalhe importante é o tempo de atuação. Alguns são rápidos e abrem imediatamente. Outros são retardados, suportando picos momentâneos de corrente, como acontece na partida de motores e transformadores. Escolher o fusível correto é fundamental. O primeiro parâmetro é a corrente nominal, como 1 ampere, 5 amperes ou 10 amperes. Esse valor precisa estar compatível com o funcionamento normal do equipamento. Outro ponto importante é a tensão máxima suportada pelo fusível. Também devemos observar se ele é de ação rápida ou retardada. Além disso, existe o formato físico, cartucho, automotivo, miniatura, entre outros. Nunca devemos escolher apenas pelo tamanho ou aparência. O fusível faz parte do projeto de proteção. Se for mal selecionado, pode abrir sem necessidade ou, pior ainda, deixar de proteger quando realmente for preciso. Um erro, infelizmente comum, é substituir o fusível queimado por um fio metálico, papel alumínio ou qualquer improviso condutor. Isso elimina completamente a proteção do circuito. Em vez de o fusível abrir em caso de falha, a corrente continuará passando até destruir outros componentes. O resultado pode ser queima total do equipamento, fumaça, incêndio e até risco de choque elétrico. Quando o fusível abre, o correto não é burlar o sistema. O correto é investigar a causa e instalar outro fusível com a mesma especificação. Segurança elétrica nunca deve ser tratada com improviso. Muitas pessoas usam fusíveis diariamente e nem percebem. Nos automóveis, eles protegem faróis, rádio, vidros elétricos e diversos sistemas eletrônicos. Em residências, aparecem dentro de fontes, micro-ondas, TVs e equipamentos eletrônicos. Em ambientes industriais, protegem máquinas, painéis e circuitos de comando. Em equipamentos médicos e laboratoriais, também são indispensáveis. Ou seja, o fusível está presente em vários setores da sociedade moderna. Sempre que existe energia elétrica circulando e necessidade de proteção confiável, há grande chance de existir algum tipo de fusível atuando silenciosamente. Hoje, você viu que o fusível é pequeno no tamanho, mas enorme em importância. Ele foi criado para falhar no momento certo e impedir danos muito maiores. É um excelente exemplo de como a engenharia transforma simplicidade em segurança. Muitas vezes, quem olha o circuito valoriza os componentes mais caros e complexos, mas esquece daqueles que protegem todo o sistema. O fusível merece respeito exatamente por isso. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal Engenheiro aos 70. Aqui mostramos que engenharia pode ser profunda, prática e fácil de entender. E no próximo vídeo da série, vamos explorar outro componente essencial.